Boa noite. Rezemos pela ressurreição de Rosa Maria Marques Paulo, José Gomes da Silva, Antônio Fábio da Silva Gomes. Pela saúde e recuperação de Francisco Antônio Fonteles, pela saúde de Ana Flávia Melo da Silva e uma graça alcançada pela saúde de Pedro Gael. Pega aí, aqui, ó. Cuidado, só aí. Vira pra lá devagarinho. Estou aqui pra te louvar, render-te glórias e suplicar a tua bênção, meu Senhor, de alegria e amor. Estou aqui pra te louvar, render-te glórias e suplicar a tua bênção.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Queridos irmãos e irmãs, boa noite. Boa noite. Todos aqueles que também nos acompanham pelo meio de comunicação, transmite essa celebração nesse último dia em que encerramos a festa do nosso padroeiro São Pedro. Sabemos que o Senhor nos convida à conversão, nos convida a mudar a nossa maneira de ser a partir da sua palavra e do seu amor por cada um de nós. Vamos então pedir o perdão de Deus para que possamos viver bem o convite que o Senhor faz a cada um de nós, seus filhos e filhas. Cantemos pedindo o perdão de Deus. Senhor, que viestes ao mundo para nos salvar, tem piedade de nós. Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison. Ó Cristo, que continuais a nos visitar, tem piedade de nós. Cristo, Cristo, Cristo eleição. Cristo, Cristo, Cristo eleição. Senhor, que vireis um dia para nos julgar, tem piedade de nós. Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison. Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de cada um de nós. Perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Cantemos com alegria o hino de louvor. Glória a Deus nos altos céus, paz na terra, seus amados. A voz louvam Rei Celeste, os que foram libertados. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus. Amém. Deus é Pai, nós
Oremos. Apresentando ao Senhor nosso Deus, nesta Santa Eucaristia, pela ressurreição de Rosa Maria Marques Paulo, José Gomes da Silva, Antônio Fábio da Silva Gomes, também pela saúde e recuperação de Francisco Antônio Fonteles, pela saúde de Ana Flávia Melo da Silva, pela graça alcançada pela saúde de Pedro Gael. Ó Deus, que confiastes ao apóstolo São Pedro as chaves dos céus, e lhe conferistes o poder de ligar e desligar, libertai-nos por sua intercessão das cadeias dos nossos pecados, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura da carta de São Paulo aos Filipenses. Sede meus imitadores, irmãos, e observai os que vivem de acordo com o exemplo que nós damos. Já vos disse muitas vezes, e agora o repito chorando. Há muitos por aí que se comportam como inimigos da cruz de Cristo. O fim deles é a perdição. O Deus deles é o estômago. A glória deles está no que é vergonhoso, e só pensam nas coisas terrenas. Nós, porém, somos cidadãos do céu. De lá, aguardamos o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Ele transformará o nosso corpo humilhado e o tornará semelhante ao seu corpo glorioso, com o poder que tem de sujeitar-se todas as coisas. Assim, meus irmãos, a quem quero bem e dos quais sinto saudade, minha alegria, minha coroa, meus amigos, continuais firmes no Senhor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Que alegria quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Que alegria quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Que alegria quando ouvi que me disseram: vamos à casa do Senhor. E agora nossos pés já detêm Jerusalém em tuas portas. Que alegria quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Jerusalém, cidade bem edificada, num conjunto harmonioso. Para lá sobem as tribos de Israel, as tribos do Senhor. Que alegria quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Para louvar, segundo a lei de Israel, o nome do Senhor. A sede da justiça lá está, e o torno de Davi. Que alegria quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Que alegria quando me disseram: vamos à casa do Senhor.
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos discípulos: um homem rico tinha um administrador que foi acusado de esbanjar os seus bens. Ele o chamou e lhe disse: o que é isto que ouço falar a teu respeito? Presta contas da tua administração, pois já não podes mais administrar os meus bens. O administrador então começou a refletir: o Senhor vai me tirar a administração. O que vou fazer? Para cavar não tenho forças, de mendigar tenho vergonha. Ah, já sei o que vou fazer para que alguém me receba em sua casa quando eu for afastado da administração. Então ele chamou cada um dos que estavam devendo ao seu senhor e perguntou ao primeiro: quando deves ao meu senhor? Ele respondeu: 100 barris de óleo. O administrador então disse: pega a tua conta, senta-te depressa e escreve 50. Depois ele perguntou a outro: e tu, quanto deves? Ele respondeu: 100 medidas de trigo. O administrador então disse: pega a tua conta e escreve 80. E o Senhor elogiou o administrador desonesto, porque ele agiu com esperteza. Com efeito, os filhos deste mundo são mais espertos em seus negócios do que os filhos da luz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Louvor a vós, ó Cristo. Caríssimos irmãos e irmãs, mais uma noite reunidos na casa do Senhor para celebrarmos juntos esse tempo de festa, tempo de alegria nessa comunidade, celebrando a vida do apóstolo São Pedro. Temos escutado durante essa semana, já fazendo esse caminho de conclusão do ano litúrgico, em preparação para o tempo do Advento, para o tempo da preparação para o Natal. Daqui a algumas semanas nós iniciaremos o tempo do Advento, o tempo em que esperaremos com alegria, com espiritualidade, com atenção, o nascimento do Filho de Deus, encarnado, feito homem, para nos salvar, para nos libertar da morte e do pecado, como ele fez com a sua morte em cruz, com a sua morte devidamente violenta, mas cheia de amor por cada um de nós. O que temos escutado na liturgia dessa semana são leituras que nos ajudam a aprofundar esse conhecimento fortificado na palavra de Deus. A primeira leitura que temos acompanhado, essa carta que São Paulo dirige à comunidade dos filipenses, é uma carta bem interessante e profunda. Interessante porque São Paulo deseja fazer ao mesmo tempo uma catequese, deseja dar também um testemunho de despedida, mas ao mesmo tempo de atenção a tudo aquilo que eles viveram naquela comunidade. E concreta porque serve também hoje para todos nós, depois de muitos anos, escritas lá em Filipos, por meio da catequese que São Paulo dirigiu àquela comunidade. Por meio, então, dessa primeira leitura, nós podemos destacar algumas coisas. Primeiro, é esse sentimento de gratidão que São Paulo tem àquela comunidade. Ele até mesmo diz: eu me dirijo a vocês com o meu coração até mesmo choroso, em lágrimas, porque aqui vivi coisas muito profundas, vivi uma experiência boa da palavra de Deus, mas
Já vos disse muitas coisas e repito agora com esse mesmo entusiasmo, né? Com muita alegria, mas com um sentimento de confiança, de que é necessário que vocês se comportem como filhos de Deus e não como inimigos da cruz. São Paulo faz essa diferença muito clara na primeira leitura, deixando a entender para aquela comunidade que existiam aqueles que estavam próximos da luz e aqueles que estavam distantes da luz, e mesmo tendo escutado a palavra de Deus, não conseguiam compreender plenamente o que a palavra falava. Esses que são os inimigos da cruz. E São Paulo ainda diz: o fim deles é a perdição. O Deus deles é o estômago, a glória, a vergonha, a glória nos negócios, apegados às coisas terrenas. Nós, porém, somos cidadãos do céu. São Paulo fala dele e daqueles que aderiram à palavra. Enquanto tinham aqueles que massacravam a palavra de Deus, que estavam apegados a tantas coisas e esqueciam do fundamental, São Paulo também faz a distinção desses filhos da luz, que são agora habitantes de uma terra que os levarão para o céu. Vivendo bem nesta terra, chegaremos então a viver as coisas de Deus. Mas como é que nós podemos colocar isso na nossa vida de uma forma concreta? Quem são hoje os inimigos de Deus? Quem são aqueles que combatem a fé com o seu apego a tantas outras coisas? Pode ser até mesmo cada um de nós que estamos aqui, aqueles que nos acompanham. Pode ser até mesmo muitos daqueles que são batizados. Ser inimigos de Deus, ser inimigos da palavra, não é só aqueles que não participam dos momentos religiosos e de espiritualidades. Nós mesmos, estando tão perto de Deus, podemos também dar um tão grande testemunho da sua palavra. Um contra-testemunho que pode afastar tantas outras pessoas. Porque São Paulo nos lembra aqui de situações. Pessoas que são apegadas à carne, às coisas materiais. Pessoas que são apegadas ao dinheiro. Pessoas que são apegadas a coisas que passam. Dão contra-testemunho daquilo que o Senhor nos pede com a sua palavra, de que só Ele deve ser aquele em que nós devemos nos apegar. Nós nos tornamos inimigos da fé, não só como professamos contra a fé em Jesus Cristo, mas também quando não damos um bom testemunho da sua palavra. Claro que existe ainda tantas pessoas que não creem mais no Senhor. Existem muitos que até mesmo estão perto de nós, na nossa casa, na nossa família, que já não vão mais à missa, que já não rezam, que já não se confessam, que já não comungam, que a vida espiritual se tornou apenas um momento social de vez em quando, em alguns momentos, quando for necessário. Esse também é um inimigo da cruz de Deus. Esse também se tornou alguém distante dos desígnios do Senhor. Mas é preciso ter cuidado para que nós não julguemos somente aqueles que não participam conosco dos momentos celebrativos e espirituais, mas também nós que estamos aqui, porque nós, como nos diz a palavra de Deus, somos cidadãos do céu. Nós seremos cobrados muito mais do que aqueles que não estão aqui, porque nós escutamos a palavra, porque nós sabemos o que a palavra nos diz, porque nós sabemos o que a palavra de fato diz para cada um de nós. Então seremos cobrados por aquilo que o Senhor hoje oferece a cada um de nós. E a quem muito é dado, muito será cobrado. Até mesmo aquele que é dado pouco, será cobrado o pouco que foi dado. Por isso é necessário termos esse exame de consciência com a nossa vida. Essa primeira leitura, ela faz de uma maneira providencial uma ligação muito profunda com a
o evangelho que nós escutamos. Jesus conta uma parábola. E é interessante a maneira que Jesus hoje conta essa parábola não para os fariseus, mas Jesus conta hoje principalmente para os discípulos. Jesus conta para aqueles que estão ali ao seu redor todo o tempo, em todos os momentos. Jesus não vai falar agora de pessoas que estão fora dessa realidade da evangelização. Jesus vai falar daqueles que estão ali ao lado dele. E Jesus disse: o mau administrador é aquele que fez vantagem em cima do seu senhor, que começou a denegrir e a envergonhar o seu senhor com aquilo que realmente era dado a ele para administrar. Então o Senhor fez o quê? Ele mandou tirar aquele administrador infiel, porque ele não administrava bem a obra que o Senhor tinha confiado a ele. Mas aquele administrador era esperto, era um homem esperto e ao mesmo tempo um homem já acostumado com o cargo que tinha. Então na cabeça daquele administrador ele começou a pensar: o que eu vou fazer? Cavar eu não consigo, trabalhar com as minhas mãos eu não consigo mais, mendigar eu tenho vergonha, então eu vou ser esperto, eu vou usar da minha esperteza, eu vou chamar todos aqueles que estão devendo ao meu Senhor e vou dizer: quando é que você deve? Tanto, então me pague tanto que a sua dívida está perdoada. Ele começou a negociar aquilo que ele já deveria ter feito e não fez, aquilo que ele deveria ter feito de uma maneira honesta e agora ele estava fazendo até mesmo de uma maneira desonesta, porque ele não queria perder o seu trabalho e queria sair de uma maneira vantajosa do cargo que tinha. Jesus diz no final do Evangelho: os filhos deste mundo são mais espertos para os seus negócios do que os filhos da luz. Com essa conclusão de Jesus no Evangelho, ele também nos deixa uma lição. Por que nós somos tão espertos para aquilo que nos interessa? Porque nós somos tão espertos para aquilo que nos favorece, como pessoa, como família, muitas vezes como algo pessoal, para o nosso próprio prazer. Por que nós às vezes não somos espertos dentro de uma visão comunitária? Por que nós também não somos espertos de uma maneira fiel e generosa quando nós nos relacionamos também com o próprio Deus? Quando Jesus fala dessa esperteza, ele fala de algo que gira em torno apenas da minha própria vontade. Quando eu quero, eu sou capaz de fazer tudo. Um tempo desse chegou uma senhora para mim, me dizendo, fazendo a seguinte proposta, que é até vergonhosa para alguém que se diz cristão: padre, eu preciso de uma declaração para que uma pessoa possa fazer uma situação legal dentro da igreja. Cartãozinho de batismo, que a gente acha que é insignificante, porque a gente não quer ficar algumas horas sentados escutando o que é o batismo. E a gente fica horas fazendo outras coisas e acha que não podemos ficar fazendo isso. Mas isso acontece com o batismo, acontece com o sacramento do matrimônio, acontece com os sacramentos na igreja, acontece quando a gente é dizimista e acha que quando morre alguém da minha família tem que ter a missa, porque eu pago o dízimo, né? Ainda diz assim, porque eu pago o dízimo. E isso acontece. E essa pessoa chegou para mim e disse: padre, quanto é que o senhor quer para me dar esse certidão aí pro meu fulano casar em tal lugar, batizar? Nem me lembro mais o que era bem. E eu disse: nada. Por quê? Porque isso é desonesto. Como é que eu vou dizer que uma pessoa fez uma coisa se ela não fez? Se eu chegar lá na sua casa e dizer: dona Maria, me venda isso daqui, só que na nota fiscal que eu quero, você vai me colocar o dobro. Você vai fazer isso? Porque isso é desonesto. Então como é que você quer que eu dê algo que a pessoa não fez? Na igreja não funciona desse jeito. Pode funcionar em outros lugares,
Pode funcionar com algumas pessoas, mas comigo não funciona desse jeito. Foi isso que eu disse para ela. Não porque eu sou bom, mas porque eu quero ser honesto. E a honestidade acontece não quando você quer agradar fulano ou cicrano, mas quando você quer agradar a Deus. E todas as vezes que eu tenho uma situação de desonestidade perto de mim, eu fico me perguntando, o que é que Deus faria? Porque essa deve ser a pergunta. Como é que Deus vai me olhar depois que eu fizer isso? O que o fulano vai pensar de mim do meu lado? Porque ele é mortal, ele morre como eu. Mas Deus, o que é que ele vai pensar de mim depois que eu morrer? Como é que ele vai estar me olhando depois que eu fizer essa situação? Se nós tivéssemos essa consciência, nós teríamos um mundo diferente. Nós teríamos uma sociedade marcada não por interesses próprios, mas por interesses comuns. Mas é porque nós estamos tão acostumados a dar aqui, como nós falamos, o nosso jeitinho brasileiro, que parece que tudo no mundo, até as coisas de Deus, precisa ter um jeito. E precisa ser o meu jeito, da minha forma, da minha maneira. Então isso é um administrador esperto, que quer ser esperto para tudo no mundo, mas perde o reino dos céus. Jesus mais à frente vai nos dizer, o que adianta ganhar o mundo inteiro, ter todos os prestígios desta terra, ter todas as coisas, mas perder o céu? Adianta alguma coisa? Não. Pode ser que a gente que esteja tão fixo a esse chão, tão fixados nesta terra, a gente ainda se preocupe tanto com essas coisas. Mas não vale a pena. Porque nós precisamos fazer a nossa caminhada aqui pensando no céu. Porque lá vai ser eterno. Aqui é passageiro. A gente pode estar vivo hoje e amanhã morrer. Né? A gente pode estar bem hoje e amanhã estar doente. E a gente precisa pensar no que a gente vai fazer nesta terra para ganhar o céu. E não para que o céu seja de acordo com a minha vontade. São Pedro fez isso. Errou várias vezes, em vários momentos, mas entendeu que o melhor era o quê? Largar tudo e pedir, Senhor, me perdoe, me ajude a ser melhor. E foi capaz de viver o caminho do apostolado, da escolha por Jesus, com muita gratidão e com muito amor, porque escolheu a melhor parte. Que Deus também nos ajude a escolher a melhor parte. Que Ele nos ajude mesmo diante das nossas espertezas, que todos nós somos capazes de fazer no nosso dia a dia, quando nós furamos uma fila, quando nós fazemos um jeitinho para ser encaixado em alguma coisa, quando nós fazemos isso e quando nós fazemos aquilo, nós precisamos pedir a Deus que o Senhor nos dê a sabedoria para que Ele nos olhe com misericórdia quando nós não conseguimos agir segundo a sua vontade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Vamos juntos, com o nosso coração voltado para Deus, pedir ao Senhor que acolha os nossos pedidos de filhos e filhas. Ouvi-nos, Senhor, e atendei-nos. Ouvi-nos, Senhor, e atendei-nos. Pelos cristãos de toda parte, para que sejam autênticos filhos da luz e fiéis seguidores do Mestre Jesus Cristo, rezemos. Ouvi-nos, Senhor, e atendei-nos. Pelos que administram os bens alheios, para que no exercício de suas funções sejam honestos, justos e transparentes, rezemos. Ouvi-nos, Senhor, e atendei-nos. Por nossas comunidades, para que permaneçam firmes no Senhor, vencendo os obstáculos internos e externos, rezemos. Ouvi-nos, Senhor, e atendei-nos. Pelos irmãos e irmãs falecidos, para que obtenham o perdão de suas faltas e
alcance a vida gloriosa em Deus. Rezemos. Ouvi-nos, Senhor, e atendei-nos. Acolhei, ó Pai, os nossos pedidos pelo Teu Filho que vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Que está para acontecer um milagre, pois o pão que eu levo se transformará em teu corpo, que sofreu tanto por mim. Sei que o vinho que eu levo ao altar em breve será o teu sangue que foi derramado pelos pecados meus. Ao levar o vinho e o pão que se transformarão em teu corpo e teu sangue, quero oferecer a minha vida, é tudo que tenho, e hoje eu entrego sobre este altar. Sei que a minha vida não me pertence, pois eu fui criado e redimido por este Cristo que hoje se dá novamente. Sei que eu não mereço nem presenciar a este sacrifício de tão grande amor, e então por isso me prostrarei aos teus pés. Ao levar o vinho e o pão que se transformarão em teu corpo e teu sangue, quero oferecer a minha vida, é tudo que tenho, e hoje eu entrego sobre este altar. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos esse sacrifício, para a glória do seu nome e para o nosso bem de toda a Santa Igreja. Acolhei, ó Pai, as oferendas do vosso povo na comemoração do apóstolo São Pedro, que por sua inspiração vos proclamou Deus vivo, a vós e ao Cristo vosso Filho, por um glorioso martírio deu testemunho do seu Mestre, que vive e reina para sempre. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, o nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário. É nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso. Vós constituístes a vossa igreja sobre o alicerce dos apóstolos, para que ela fosse no mundo um sinal vivo da vossa santidade e anunciassem a todo mundo o evangelho da salvação. Por essa razão, os anjos do céu, as mulheres e os homens desta terra, unidas a todas as criaturas, proclamamos jubilosos a vossa glória, cantando a uma só voz. Santo, Santo,
Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis aqui o Senhor da nossa vida, o nosso Deus. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós os oferecemos ao Pai o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Santo Padre e o Papa Francisco, com o nosso Bispo, Dom Vasconcelos, e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida. Cada um de nós, nesse momento, podemos apresentar ao Senhor aqueles irmãos e irmãs que já partiram. Nós lembramos daqueles que doaram a sua vida nesta comunidade, daqueles que durante tantas festas de São Pedro estiveram aqui reunidos e que hoje estão junto de Deus. Acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus e da Igreja, com São José, o seu esposo, os apóstolos Pedro e Paulo e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo, em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Rezemos com amor e confiança a oração que o próprio Cristo nos ensinou. Pai nosso, santificado seja vosso nome.
Venha a nós a vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não leia os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dá-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, a vossa paz. Provai e vede como o Senhor é bom. Eis aqui Jesus, o nosso Deus, o Senhor da nossa vida, o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Que o corpo e o sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. Comunhão nós vamos fazer da seguinte forma: os ministros ficarão aqui à frente, com muito cuidado. Nós vamos fazer 2 filas para a comunhão. Graças, sempre te darei graças, Senhor. Graças pelo teu infinito amor. Graças, pois esta comunhão és fonte de vida eterna e salvação. Jesus, estou em tua mesa de fraterna refeição, fonte de vida, esperança e presença de luz, que me faz ficar contigo e com teu amor transborda em meu coração a tua paz, Jesus. Graças, sempre te darei graças, Senhor. Graças pelo teu infinito amor. Graças, pois nesta comunhão és fonte de vida eterna e salvação. Jesus, eu te agradeço pela tua
infinito amor. Graças, pois nesta comunhão és fonte de vida eterna e salvação. Jesus, és pão vivo do céu, que desceu para a vida do mundo. Teu Espírito Santo renova e traz a luz, luz que ilumina os caminhos e conduz a tua igreja. Com fé e confiança te louvo, Jesus. Graças, sempre te darei graças, Senhor. Graças pelo teu infinito amor. Graças, pois nesta comunhão és fonte de vida eterna e salvação. Jesus, estou em tua mesa de fraterna refeição, fonte de vida, esperança e presença de luz, que me faz ficar contigo e com teu amor transborda em meu coração a tua paz, Jesus. Graças, sempre te darei graças, Senhor. Graças pelo teu infinito amor. Graças, pois nesta comunhão és fonte de vida eterna e salvação. Oremos. Atendidos, ó Deus, ao banquete da salvação, ao celebrarmos a memória do apóstolo São Pedro, concedei que permaneça sempre unidos ao vosso Filho, pois só Ele tem a palavra de vida, e assim, ovelhas fiéis ao vosso rebanho, sejamos conduzidos às pastagens eternas. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria. Cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Nossa Senhora da Conceição, Rogai por nós. São Pedro, Rogai por nós. São Paulo, Rogai por nós. todos os santos e santas de Deus. Rogai por nós. Em nome da comunidade, eu gostaria de agradecer aqui a oportunidade que Deus nos deu de estarmos presentes, de que apesar dos pesares de um ano difícil, em meio a uma pandemia, nós estarmos aqui reunidos. Gostaria de agradecer ao nosso pároco, o Padre Fábio, ao Júnior, seminarista, que esteve conosco também celebrando. Gostaria de agradecer a todas as comunidades presentes durante esses 4 dias, em especial hoje, nós temos aqui pessoas de várias comunidades. É uma grande alegria para a nossa comunidade receber vocês aqui. Nós temos aqui os nossos irmãos de São João, Fernandes, Bonfim, Sobral, Meruoca. Se tiver mais alguém de outras comunidades, sintam-se acolhidos e agradecidos pela presença. De maneira especial, também gostaria de agradecer a nossa comunidade, pelo empenho, que todo mundo se mobilizou, para organizar a festa. Nós sabemos que um festejo ele traz muito trabalho, mas que é um trabalho gratificante. Eu acredito que hoje, não só o meu sentimento, mas de toda a nossa comunidade que vivenciou esses dias, com a gente aqui durante as missas, as celebrações, o sentimento é de gratidão,
né? Então, gostaria de agradecer de maneira especial, principalmente aqui, né, o pessoal aqui da Comunidade das Almas que se mobilizaram, tanto para organizar aqui o ambiente, quanto na doação dos bingos, das prendas para a barraca, né? Nós temos aqui um leilão grande, totalmente doado pelos nossos irmãos aqui da nossa comunidade, também, não só pelo povo da comunidade, mas também de outras comunidades que doaram, né? Então, fica aqui os nossos agradecimentos. Eu não vou citar nomes específicos, porque, na verdade, foram muitos, então seria injusta e certamente esqueceria de alguns, né? Então, aqui de maneira especial, quem nos ajudou com a compra dos bingos, na barraca, fica aqui os nossos agradecimentos, né? Gostaria de agradecer também ao seu Gilson pelas transmissões, ao seu Edson que está tocando conosco, as equipes de liturgia durante esses dias, as coroinhas, todas as pessoas que se mobilizaram, que de alguma forma colaboraram, fica aqui os nossos agradecimentos, que Deus possa nos abençoar, certo? Então, convido que após a Santa Missa vocês possam dar uma voltinha ali na barraca e também nos ajudar aqui arrematando as prendas do leilão, tá certo? Então, fica aqui os nossos agradecimentos. Muito obrigada pela presença e que Deus possa nos abençoar. Nós vamos fazer um momento de encerramento da bandeira, que é o sinal visível que essa comunidade estava em festa. Só que agora a festa começa com a nossa vida. Nós somos convidados a ser esse sinal para os nossos irmãos, na nossa casa, na nossa família. E assim agradeço essa comunidade que tão bonita fez essa festa em honra a São Pedro. Mesmo no seu tempo diferente, todos se empenharam, mesmo com todas as circunstâncias que estamos vivendo com a pandemia, nós nos mantivemos assim unidos e fortalecidos pela palavra. É importante que a gente ressalte isso, não é? Em muitas paróquias, tem muitos fiéis que têm essa dificuldade ainda de voltar às missas. Graças a Deus, nós notamos pelas festas que temos feito durante esse tempo, pelas missas dominicais, que aos poucos vamos voltando à nossa normalidade à casa de Deus. É necessário ainda todo cuidado, é necessário ainda que estejamos protegidos, mas nós precisamos de Deus, ou não? E sem Ele, nós não teríamos chegado até aqui. Sem Ele, nós não teríamos vencido tantas coisas. Mesmo tantas pessoas falecidas nesse período por causa do coronavírus, mesmo tantas pessoas tendo sido infectados, nós estamos aqui. Queremos agradecer ao Senhor com a nossa vida, com a nossa oração, por tudo aquilo que Ele tem feito no meio de cada um de nós. Então vamos, antes da bênção, cantar o hino do nosso padroeiro enquanto nós fazemos o encerramento da bandeira. Ajuda o povo a caminhar na tua igreja sem desviar, ó São Pedro, pedra forte, rocha firme do Senhor, intercede pela gente, nosso apóstolo pastor. Reza pela tua igreja, São Pedro protetor. Reza pela tua igreja, São Pedro protetor. Viva Jesus Cristo! Viva! Viva São Pedro! Viva! Viva Nossa Senhora! Viva! Viva o povo de Deus! Viva! Vamos receber a bênção de Deus nesse momento. Vamos colocar a mão no nosso coração. Agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito no meio de nós. Agradeço pela sua casa, pela sua família, por tudo aquilo que mesmo diante das dificuldades, Deus tem concedido também viver com alegria e confiança. Pedindo a Deus que também renove o coração daqueles que não creem ainda,
daqueles que perderam o dom da fé, que possam ser resgatados pela misericórdia e pelo amor de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de A nós, nossa proteção está no nome do Senhor. que fez o céu e a terra. Pela intercessão de São Pedro, desça sobre cada um de vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, o Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor sempre vos acompanhe. Graças a Deus. Ó São Pedro, pedra forte, rocha firme do Senhor, intercede pela gente. Nosso apóstolo pastor, reza pela tua igreja, São Pedro protetor. Reza pela tua igreja, São Pedro protetor. Rede na praia, barco no mar, na tua igreja navegar. Ó São Pedro, pedra forte, rocha firme do Senhor, intercede pela gente. Nosso apóstolo pastor, reza pela tua igreja, São Pedro protetor. Reza pela tua igreja, São Pedro protetor. Ensina a gente a evangelizar, nova semente a semear. Ó São Pedro, pedra forte, rocha firme do Senhor, intercede pela gente.